Nas primeiras horas da manhã, no meio do Mar do Sul da China, o oceano se transformou em ondas monstruosas. A noite está negra, o horizonte está invisível. E um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos está subindo uma parede de água tão alta que poderia engolir um arranha-céu. Na ponte, os olhos de todos os homens estão fixos à frente enquanto a proa sobe cada vez mais alto, até que a gravidade finalmente puxa o navio para baixo. O contratorpedeiro despenca no vale, o aço estremece, um som como um trovão ecoa pelo casco. A tempestade não é uma simples ventania. Esta é uma tempestade tropical de força total, do tipo que destrói frotas de pesca e afunda navios cargueiros. As ondas estão empilhadas uma sobre a outra, cada uma mais escura e pesada que a anterior. A água pulverizada atravessa o convés de lado, levada por ventos tão violentos que uivam por cada fresta da superestrutura. Lá fora, céu e mar se confundem. Tudo tem o mesmo tom de preto. Relâmpagos surgem atrás das nuvens por instantes, destacando a silhueta do contratorpedeiro no mar agitado. Então desaparece, tudo volta à escuridão e ao som do vento que nunca para. A água invade o convés de proa, correndo para a popa em torrentes que batem contra escotilhas e corrimãos. Cada impacto parece uma martelada contra o casco, um lembrete de que a natureza não se importa com radar, mísseis ou tecnologia. Aqui fora, o aço se curva ao mar. O contratorpedeiro luta para subir novamente, motores forçando, hélices mordendo as profundezas antes que o navio atinja outro pico. A tripulação se prepara para a queda. Não há ritmo nem misericórdia, apenas caos em todas as direções. E em algum lugar nesse caos, todo marinheiro a bordo está pensando a mesma coisa. Quanto tempo conseguimos aguentar isso? Porque esta noite o inimigo não é outra marinha. Não é um míssil, nem um submarino, nem um jato voando baixo. Esta noite o inimigo é o próprio oceano. E o oceano não segue as regras de ninguém. O contratorpedeiro afunda em outro vale e, por um momento assustador, a proa desaparece completamente abaixo da linha d'água. Uma parede de água do mar espessa e verde invade o convés, correndo para a popa como um rio desenfreado. Cada equipamento no convés, corrimãos, antenas, até mesmo o suporte do canhão, recebem o impacto total. Qualquer coisa que não esteja parafusada desaparece em segundos. O navio geme como se estivesse vivo. O aço se flexiona sob a carga. O casco se curva apenas o suficiente para aguentar, mas nunca sem protestar. Cada batida das ondas é uma carga de choque. Milhares de toneladas de força atingem a proa em um instante. Engenheiros navais chamam isso de pressão de impacto. Para a tripulação, parece o punho de um gigante golpeando o navio repetidamente. O spray cega os sensores montados no alto do mastro. O poderoso radar SPI-1, normalmente capaz de rastrear centenas de alvos pelo horizonte, fica inutilizado sob as cortinas de água salgada e interferência elétrica. Os radares de navegação piscam, as telas tremulam e, por um momento, o navio fica efetivamente cego no meio da tempestade. A tecnologia pode ser avançada, mas não impede que a água do mar cause curtos circuitos. Os escoadouros e drenos nas laterais jorram como fontes ao tentar dar conta do volume de água nos convéses. Mas a cada onda, o convés se transforma em um rio temporário. Escotilhas bem fechadas, vedações à prova d'água rangendo sob a pressão, enquanto a água do mar tenta forçar a entrada nos compartimentos abaixo. A tripulação conhece os perigos. Se muita água se acumular no convés, isso eleva o centro de gravidade do navio, tornando-o mais vulnerável a tombar. É por isso que os marinheiros correm para desobstruir os ralos durante o mau tempo, mesmo no meio do caos. Um erro ou ralo entupido pode fazer o contratorpedeiro receber mais água do que consegue escoar. Bem dentro do casco, as pancadas parecem diferentes. Não é só barulho, é uma vibração que atravessa as anteparas e chega a todos os compartimentos, sacudindo beliches, armários e até as mesas de aço no refeitório. Cada pancada é um lembrete. Isso não é só o tempo. Isso é um teste da própria estrutura do navio. E lá fora, a tempestade não tem intenção de parar.
As ondas seguem vindo cada vez mais altas e rápidas, cada uma ameaçando empurrar o contratorpedeiro além do que até o aço americano pode suportar. Na ponte, luzes vermelhas brilham suavemente, claras para ler instrumentos, mas escuras para manter a visão noturna. O capitão permanece firme, uma mão segurando o corrimão, a outra repousando perto do telégrafo do motor. A voz dele corta o rugido da tempestade afiada e precisa. Mantenha o rumo, proa contra a onda, reduza 5 nós. Cada ordem é repetida imediatamente, sem hesitação, sem erros. Em mares como este, hesitar pode ser fatal. O timoneiro luta com o leme com ambas as mãos. Toda vez que a proa se levanta, o leme fica pesado, quase sem força, até que a popa volte a afundar no mar. Cada correção é pequena, deliberada e precisa. Se corrigir muito, o contratorpedeiro pode virar e pegar ondas de lado. Uma guinada que poderia acabar com tudo. Alarmes apitam em rajadas rápidas, não por armas, mas por sistemas sobrecarregados pela água e vibração. Oficiais de eletrônica se curvam sobre telas piscando, redirecionando circuitos, silenciando alertas desnecessários. A tempestade já é caos. Ninguém precisa de alarmes falsos sobre o perigo real lá fora. No convés inferior, a experiência é um tipo diferente de batalha. Os corredores ecoam com o gemido do metal e o estrondo de equipamentos soltos. Os marinheiros se movem pelo navio presos a linhas de segurança, sempre com uma mão no anteparo. Nas áreas de alojamento, os marinheiros tentam descansar em suas camas, mas dormir é uma palavra generosa. Cada beliche é uma estrutura de aço com uma lona esticada, empilhada em 3 níveis. Em mares calmos, elas balançam suave. Esta noite elas balançam tanto que os marinheiros usam cintos de tecido para não serem arremessados. Cada batida da proa contra as ondas parece um terremoto, sacudindo até o ar dentro do compartimento. No refeitório, os cozinheiros seguem trabalhando. As refeições viraram rações de tempestade. Sanduíches, lanches embalados, café quente balançando em recipientes térmicos. Pratos e canecas são inúteis. Tudo é servido em frascos de aperto ou bandejas lacradas. Cara, até comer é um ato de sobrevivência neste momento. Equipes de controle de danos estão preparadas em cada junção, com capacetes, equipamentos de proteção e kits nos ombros. Eles respondem rapidamente a inundações, incêndios ou rupturas no casco. Eles treinam sem parar, mas praticar em mares calmos não se compara a agir durante uma tempestade, quando até andar reto é impossível. Todo homem e mulher a bordo sabe disso. O contratorpedeiro resiste, mas o oceano tenta cada vez mais despedaçá-lo a cada onda. E tudo o que eles podem fazer é aguentar firme. O contratorpedeiro passa por outra onda, depois despenca de novo, inclinando 20 graus para bombordo antes que a quilha resista novamente à ondulação. Na ponte, os olhos de todos os oficiais se voltam para o inclinômetro, uma agulha simples em um mostrador que indica o quanto o navio está inclinando. 10 graus. Controlável. 20 perigoso. Qualquer coisa acima de 30 e o navio entra na zona que os marinheiros mais temem. Capotamento. Um contratorpedeiro não é uma embarcação pequena. 9.000 toneladas de aço recheadas de armas, motores e eletrônicos. Mas no ângulo errado, até um gigante pode ser jogado de lado. De lado para as ondas, o balanço se torna violento, e quando um navio passa de certo ponto, a gravidade termina o que o mar começou. Não há como se recuperar. É por isso que as ordens do capitão nunca mudam. Proa contra as ondas, mantenha a velocidade baixa, mas não parada. Velocidade excessiva faz o navio bater forte, podendo causar danos estruturais. Velocidade de menos e as ondas empurram o navio como se fosse uma rolha. O equilíbrio é tudo. Os motores aceleram e desaceleram a cada comando. As hélices buscam tração contra as paredes de água que querem nada mais do que girar o navio de lado. Todos a bordo conhecem a regra. Nunca vire o costado para a tempestade. O treinamento reforça essa lição desde o início. Mas, saber disso e vivenciar são duas coisas muito diferentes quando as paredes de água são mais altas que prédios, surgem da escuridão e batem contra o casco. Nem os navios de guerra mais avançados estão imunes. Estabilizadores giroscópicos, cascos reforçados e arquitetura naval só garantem um certo nível de segurança. Tudo depende de habilidade náutica e disciplina.
Uma ordem errada no leme, uma hesitação no acelerador e o Mar do Sul da China faria mais uma vítima. Aço e tripulação engolidos por completo. Lá dentro, ninguém fala em capotar em voz alta, mas esse pensamento paira no ar a cada balanço violento. Não dito, mas compreendido. Este navio só está de pé porque centenas de marinheiros estão lutando, segundo a segundo, para mantê-lo assim. No caos da tempestade, cada onda parece enorme. Mas os marinheiros sabem que existe algo pior lá fora. Algo que não segue o ritmo normal do mar. Eles chamam isso de onda rebelde. Uma onda rebelde não é apenas grande, ela é imprevisível. Enquanto a tempestade pode lançar ondas de 9 metros de altura, uma onda rebelde pode de repente atingir 18 até 24 metros surgindo do nada como uma parede de aço líquido. Esses monstros não se movem suavemente pelo oceano. Elas se erguem verticalmente, atingem com uma força esmagadora e depois desaparecem no mar como se nunca tivessem existido. Cientistas achavam que ondas gigantes eram só histórias de marinheiros, exageros depois de muito tempo no mar. Tudo isso mudou em 1995, quando a plataforma de petróleo Dropner, no Mar do Norte, registrou uma única onda com mais de 24 metros de altura, superando tudo ao seu redor. Desde então, navios de todo o mundo confirmaram encontros. Cascos retorcidos, janelas estouradas, até mesmo superpetroleiros ficaram avariados. Para um navio de guerra, a ameaça também é real. Um contratorpedeiro corta mares agitados, mas uma onda rebelde ignora design e tecnologia. Se ela atingir de frente, a proa pode descer com tanta força que as soldas se rompem e os equipamentos se soltam. Se ela pegar o navio de lado, pode fazer milhares de toneladas de aço ultrapassarem o ponto de capotagem. O que as faz tão mortais é sua imprevisibilidade. Ondas gigantes podem surgir em mares calmos ou tempestades, acumulando-se sobre outras ondas até ficarem muito acima do entorno. Não há aviso, não há alarme de radar. Quando o vigia a vê, o navio já está subindo sua face ou se preparando para o impacto. Todos neste contratorpedeiro conhecem as histórias. Navios mercantes sumiram sem deixar rastros. Navios de guerra tão danificados que precisaram retornar com dificuldade. Nunca mais foram os mesmos. E no Mar do Sul da China, nesta noite, com ondas de tempestade já batendo na altura de arranha-céus, esse pensamento pesa no ar. Se um monstro surgir aqui, será que o destruidor vai sobreviver? Nas convéses inferiores, a tempestade tornou o dia a dia um treino de sobrevivência. Os marinheiros se encaixam em passagens estreitas só para tentar ficar de pé. Cada passo deve seguir o balanço do navio. No refeitório, as refeições são básicas. Bandejas quentes e canecas de cerâmica seriam lançadas ao menor movimento. Os marinheiros comem de recipientes lacrados, equilibrando-se com uma mão e segurando a comida com a outra. Café em garrafas plásticas de apertar, não em xícaras. Ninguém fica muito, as refeições são rápidas antes da próxima pancada. Dormir é igualmente brutal. Em mares calmos, as beliches parecem pequenas redes. Nesta tempestade, elas são montanhas russas. Os marinheiros se amarram às camas com cintos e alguns contam segundos entre as ondas. Cada impacto faz toda essa estrutura tremer. Cada gemido das anteparas de aço é um lembrete de que o navio está sob ataque constante. Mas, em meio ao caos, o treinamento assume o controle. As equipes se movem como uma só, executando verificações de danos, desobstruindo drenos, reforçando escotilhas. Ninguém entra em pânico, não porque não tenha medo, mas porque o medo não tem espaço quando a sobrevivência depende da disciplina. Cada marinheiro confia no outro, formando uma cadeia de responsabilidade do tripulante ao capitão na ponte de comando. Essa batalha não é sobre armas ou estratégia. Nenhum míssil pode enfrentar o oceano. É sobre resistência, trabalho em equipe e confiança. Neste momento, o contratorpedeiro não é uma máquina de guerra, mas um bote salva-vidas de aço, sustentado pela habilidade e determinação de sua tripulação. Esta noite não é marinha contra inimigo. É a humanidade contra a natureza, e a natureza nunca se rende. A tempestade não acaba de repente, ela some aos poucos. Ondas se estendendo mais, o vento já não grita mais, e o horizonte finalmente volta a aparecer. O destruidor sobreviveu.
Aço entortado, convéses danificados, marinheiros exaustos, mas vivos. Na ponte, o capitão observa o mar mais calmo. O navio resistiu à prova, mas todos sabem que essa não será a última vez. Aqui no Mar do Sul da China, as tempestades não pedem permissão. Elas chegam, castigam e vão embora sem deixar rastros, exceto pelas memórias gravadas na tripulação. A marinha pode treinar para essa guerra, pode se preparar para inimigos, mas contra o oceano não há escapatória. Obrigado por assistir, companheiros de bordo. Se gostaram de enfrentar essa tempestade, deixem o like, inscrevam-se no canal e comentem o que acharam. Lemos todos os comentários. E se quiser ir além e apoiar nosso canal diretamente, junte-se à frota. Você ganha distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ainda ajuda a divulgar mais histórias marítimas reais. Clique em juntar-se na página do canal e participe. Porque no mar uma verdade nunca muda. Não são as ondas visíveis que te pegam. Surge de surpresa quando você menos espera. Bons ventos e mares calmos, amigos. E quem sabe menos café derramado da próxima vez. Até a próxima!